A paz a todos, virtudes número 30. Vamos ler Êxodo 1 e 10. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e se retire da terra. O povo de Israel crescia no Egito, se multiplicava com a promessa que o Senhor fizera a Abraão, Isaque e Israel, ó Jacó. Mas aos olhos do novo rei, o faraó do Egito, aquele crescimento estava incomodando, que aquele povo se tornou poderoso. E se viesse algum inimigo a lutar e eles, juntamente com eles, pelejassem, certamente Faraó pereceria. E eles não ficariam mais ali, e os egípcios perderiam a mão de obra de Israel. E agiram de forma de os escravizá-los cada dia mais, com tributos maiores, e os afligiam a trabalhar, edificando para Faraó cidades. Mas quanto mais afligidos aquele povo de Israel, ele se multiplicava cada vez mais, mas continuavam sendo oprimidos com a dura servidão em todo o trabalho, tanto na construção quanto no campo. Vamos perceber que Deus ali já estava cuidando do povo, pois ele já tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó a semente multiplicada. O tempo de nosso crescimento é quando vivemos em perseguição, pois vivemos para aprender em todos os processos que Deus faz vir sobre as nossas vidas. E o rei do Egito, vendo que mesmo os escravizando, eles cresciam ainda mais, resolveu e deu esta seguinte ordem, que está escrita em Êxodo 1, 15 e 16. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias. Uma chamava-se Cifra e outra Puá, dizendo: quando ajudardes no parto as hebreias e as verdes sobre os assentos, se for filho homem, matá-lo-eis, mas se for filha, viverá. Foram chamadas pelos nomes Cifra, e o seu significado é justa e bela. E Puá, menina moça, esplêndida de esplendor. Ali, aquelas parteiras eram servas do rei do Egito, o faraó, e elas faziam os partos das hebreias e receberam a ordem do rei de matar todo israelita que nascesse homem. O rei queria impedir o crescimento do povo, mas o intuito do inimigo ao usar Faraó é para impedir o nascimento de um libertador para o povo de Israel. Faraó não queria ali sujar as suas mãos. Deu a ordem para aquelas parteiras para que fosse usado o dom que Deus tinha dado a elas para matar, para aniquilar vidas. Elas vieram para marcar gerações, mulheres marcadas para fazer o mal, mas Deus as escolheu para ser as mulheres que iriam salvar as gerações dos filhos de Israel. Agiram com sabedoria e prudência, se levantaram à defesa da família, pois os filhos são herança, e a estratégia usada pelas parteiras era usar o que Deus as havia dado. Êxodo 1 e 17. E as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. E foi levantada pelo rei do Egito parteira Cifra e Puá para amaldiçoar com a morte todo o nascimento de filho homem do povo de Israel. As parteiras ajudavam as mulheres a dar à luz
e cuidavam do bebê até que a mãe ficasse mais forte. Faraó as ordenou a elas que matassem os bebês hebreus meninos. Faraó foi ao lugar certo, pois elas continuariam exercendo o compromisso de continuar sendo parteiras, aquelas que ajudariam e fariam o possível, sem pensar nas consequências, e exercesse o seu ofício de continuar ajudando em deixar a luz vir ao mundo. Todos nós fomos criados com a promessa de Deus de ser luz no mundo, como Jesus foi. As parteiras não enfrentaram a Faraó, elas seguiram com estratégia, e se fosse falar que não iria cumprir, seriam mortas e enviariam outras para matar os bebês hebreus. Então foram sábias e prudentes, e usaram da sabedoria, da astúcia e coragem com estratégia em manter a fidelidade do seu chamado. Foram chamadas para serem parteiras em ajudar, auxiliar, tinham o compromisso assumido de ser fiel, assim se tornando leal, confiável, honesta e verdadeira aos olhos do Senhor, pois queriam o melhor para o outro e perseveraram a vida daqueles meninos que nasceram, pois temeram a Deus mais do que temiam a Faraó. Poderiam receber a consequência de Faraó, mas receberiam as bênçãos de Deus pelo fato de abençoar as gerações do povo de Israel. A dupla honra seguiram juntas, abençoando a herança. O povo de Deus estavam com medo. Aquelas parteiras estavam angustiadas, mas continuavam fiel a fazer o certo, mesmo que pudessem sofrer ou perecer por esta atitude de não fazer a vontade de Faraó. Devemos viver assim, para que fomos chamados sermos fiéis a Deus, a sua palavra, os mandamentos, decretos e leis. Seguimos a fazer a vontade do Senhor, tendo fidelidade no agir e no pensar. Cuidado, o inferno sabe a habilidade que Deus lhe deu. As parteiras facilitavam o parto. Elas estavam ali para ajudar as israelitas. E Faraó queria usar o dom que haviam recebido de Deus para prejudicar, para matar. A virtude é seguir em estratégias, ouvir, pensar e usar a sabedoria e o dom que Deus te deu. Êxodo 1:19. As parteiras disseram a Faraó e que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vigorosas e já têm dado à luz aos filhos antes que as parteiras venham a elas. Deus quer que vivemos o chamado, o projeto, o sonho de Deus em usarmos o que nos deu para dar vida, para dar visão, para dar entendimento e estratégia, como aquelas parteiras usaram sabiamente para poupar a vida dos bebês israelitas homens. E foram sábias ao falar a Faraó: as israelitas são vigorosas, fortes, não se comparam com as egípcias, que demoram a dar à luz. Elas dão à luz rapidamente, elas suportam dor, pois são firmes, têm energia, pois em meio às dores de parto, mesmo com essas sensações desagradáveis, elas seguiam com força e vigor, elas seguiam firme ao passar por tudo, pois confiavam num Deus que nunca as desamparariam. Dava sustento, sempre cuidava do seu povo. As virtudes que em meio às nossas dores temos que seguir com força e vigor e firmes, confiando no Deus que nós servimos, pois Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso vigor, Ele é a nossa força. Êxodo 1:20 e 21. Portanto, Deus fez bem
Deus abençoou as parteiras e o povo aumentou e se fortaleceu muito. Também aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele lhes estabeleceu as casas. Aprendemos com essas parteiras: quem nasceu para ser bênção na vida do outro sempre vai ter retribuição dos céus. Deus quer que você seja uma parteira, aquela que cuida, ajuda a dar uma nova vida para a vida dos outros. E elas abençoaram aquelas famílias e Deus assim estabeleceu casas para as parteiras. Elas receberam a dupla herança, as bênçãos que Deus concedeu sobre as suas vidas. Elas estabeleceram casas que são marido e filhos, uma família. Êxodo 2. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o durante 3 meses. Todos, sabendo do decreto de Faraó, de que seriam mortos todos os filhos homens, nascidos das filhas de Israel, seriam todos lançados no rio. Uma mulher por nome Joquebede teve um filho formoso e conseguiu escondê-lo durante 3 meses. Fico aqui imaginando como esta mulher conseguiu esconder este neném, esconder o seu choro. Lembrei da dupla honra, que era a sua filha, Miriam, que vivia ali ajudando a sua mãe. Já ouvi que Miriam aprendeu a tocar o tamborim. Foi nesta época do nascimento do seu irmão, onde Miriam louvava, tocava e dançava dentro do seu lar para abafar o choro do bebê. Que estratégia, que sabedoria para abafar um choro, uma aflição, louvando, bendizendo, rendendo graças ao nome do Senhor a cada amanhecer. Ambas, a mãe e a filha, estavam ali por 3 meses, abafando o choro, mas louvando e seguindo em sabedoria. Os vizinhos deveriam pensar: que casa feliz, que casa alegre. Eles já acordam cantando, tocando. Ali não percebia o que aquela casa passava, pois em meio às aflições, às angústias, que a cada momento poderiam descobrir o bebê, a herdade de um filho, mas até ali Deus havia escondido, o deixando com vida para poder viver a história, os projetos, os sonhos que Deus fizera para a vida daquele menino. Êxodo 2, 3 e 4. Não podemos, porém, escondê-lo por mais tempo. Tomou uma arca de juncos e a revestiu de betume, e pôs ali o menino. Colocou-o entre os juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe aconteceria. Aos 3 meses de seu filho, Joquebede viu que não conseguiria esconder ele por mais tempo e com fé teve atitude, ela mesmo, levá-lo ao rio e colocou ele com cuidado numa arca. Ela lhe fez como Noé. Deus ensinou a Noé a fazer e também instruiu a Joquebede a fazer uma arca e a betumá-la para que não entrasse água. Colocou seu filho nas margens do rio. Os 3 meses foi a preparação para a entrega daquele menino nas mãos de Deus, como Ana o fez. Joquebede foi este primeiro exemplo de dar o seu filho para Deus cuidar. Não tinha mais condições de ficar com o menino, pois seria logo descoberto, e ela o levou ao rio, colocou em uma arca betumada e colocou seu filho nas margens do rio Nilo. Este rio era muito importante para os egípcios, pois dava fertilidade, pois a terra era inundada
pelo rio e ficava excelente para o plantio. E ali o sol batia e a terra se tornava propícia para a vida. Uma terra que plantava e dava bons frutos. E Joquebede ali plantou o seu filho naquelas águas, crendo que dali seria recolhido como um bom fruto. A sua filha ficou ali para ver qual seria a vontade de Deus na vida de seu irmão, mas ela ali se pôs na posição, se colocou e depositou a fé em Deus, que ele faria o melhor a seu irmão. Esta casa pertencia à casa de Levi, casa de profetas, casa de sacerdote e casas de levitas. E ali a profetisa Miriam profetizava que Deus salvaria seu irmão. A Joquebede e a Miriam ali não entenderam o que estavam fazendo. Elas estavam dando livramento para um filho de Israel que seria levantado por Deus para ser um libertador, usado por Deus para libertar o povo de Israel. Êxodo 2, 5 e 6. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou, e abrindo-a, viu a criança que eis que o menino chorava. Então ela teve compaixão dele e disse: este é um dos filhos dos hebreus. Olha que lindo, os planos de Deus. O bebê não podia chorar, pois poderia morrer através do choro, pois iria ser descoberto. E ali no rio o bebê chorou no lugar certo e na hora certa, pois através do seu choro ele ganhou a vida. O que levaria aquele bebê para a morte, ele recebeu a vida ao chorar. Pois a filha de Potifar, ao ver aquele lindo menino chorando, moveu-se de compaixão, lhe brotou-lhe o amor de mãe por aquele bebê, sentimento de proteger e amparar. Êxodo 2, 7, 8. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse: vai. Foi, pois, e chamou a mãe do menino. A menina ficou ali só esperando o milagre e com sabedoria correu com atitude e falou. Uma menina com tanta sabedoria. Uma menina com tanta sabedoria. Miriam não agia mais, mas era movida pelo Espírito de Deus. Até nas palavras com sabedoria e entendimento, quando viu, já estava lá falando o que veio à sua mente, a filha de Faraó. E também correu para sua mãe para lhes contar o milagre, a bênção que Deus trazia para a sua família. Miriam trazia consigo as boas novas de vida. Ali ela anunciou tudo à sua mãe. E ambas foram ao encontro do milagre inédito de Deus para suas vidas, a dupla honra. Êxodo 2 e 9. Disse-lhe a filha de Faraó: leve este menino e cria-mo. Eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Pude imaginar como Joquebede corria para encontrar o seu filho e o quanto se esforçou para não chorar, para não sorrir, para não se alegrar. Deus não a fez esperar, trouxe a vitória em suas mãos, seu filho e a dupla honra de seu filho. Ser amamentado e criado por sua mãe, recebendo para fazer algo que faria de graça. Mas Deus tem seus planos bons, perfeitos e agradáveis aos que confiam. Ali o Senhor estava trazendo uma promessa, né, que ele iria sustentar aquele eleito dele.
Entregue primeiramente nas mãos do Senhor e em meio às lutas, às angústias, continuam glorificando, adorando e louvando ao seu santo nome. Ali Moisés, filho, tirado das águas, teve a proteção e o sustento daqueles que queriam matar. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então, as duas estavam ali esperando no Senhor. A mãe Joquebede e a Miriam, sua irmã, confiaram no Deus e ali elas puderam entender que o Senhor estava trabalhando para os que o esperam e descansam nele. Isaías 66, 9 ao 10 e 12. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre? Diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela pranteaste, pois assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio e a glória das nações como um ribeiro que transborda. Deus aqui nesta passagem nos fala sobre as ordenanças de como é o nascer de uma criança. Ele diz que tem como dar à luz num parto ao filho, como dizer, o filho nasce e as dores de parto vêm depois do nascimento? Quem ouviu tal coisa? Quem viu tal coisa? Ou que nasceria uma nação de uma vez só? Acaso Deus abriria a madre e não faria nascer? Ou faria nascer fechando a madre? Para o parto acontecer, haverá dor de parto. Isso mexe com o sentimental, com a estrutura da mulher, não tem como transferir este parto ou as sensações que estão sentindo. Só quem dá a luz conhece, só quem dá a luz sente. O peso da barriga, as sensações, só você sente nos últimos meses. Medo, aflições, haverá até parteiras, enfermeiros e médicos, porque Deus os colocou para ajudar. Mas eles não sabem o que sente, qual é o nível de expectativa para o nascimento. Você ouve vários conselhos, várias histórias que até te aterrorizam. Ficam com medo, mas é tarde, já vai nascer. Você lutou, desejou e agora está se amedrontando. Que pode acontecer algo que não dará certo e se você não sobreviver à dor? O projeto do Senhor ao povo de Israel era de enviar um libertador e o inimigo se levantou para frustrar os planos e sonhos de Deus, se levantando para destruir os planos da maternidade. Queria frustrar as ordenanças de Deus sobre os nascimentos. Assim, o inimigo se levantou para destruir os planos e sonhos, projetos de Deus sobre aquelas vidas. Ele quer matar os sonhos de Deus. Ele quer colocar em seu coração que os sonhos não vão acontecer, que os sonhos não vão nascer. Ele confiou que ali ele estava estragando o sonho, para que você não vivesse aquele sonho de Deus. Pois o inimigo fará de tudo para que esse projeto de Deus não nasça, enviando morte para esse projeto não ter vida sobre a sua vida. Se Deus colocou este projeto, Ele confirma que vai nascer. O inimigo se levanta para trazer morte, mas ele não sabe o que está enviando. É bênção que ajudaram no nascer dos sonhos de Deus. Parteiras que sabem do dom que Deus a deu e temem ao nome do Senhor e não vão frustrar os planos e sonhos de Deus,
não podem amaldiçoar o que Deus já sonhou e o que Deus já abençoou e planejou. Nasceu o plano do Senhor para a sua vida. Não conseguiram frustrá-lo e com força o inimigo vem para roubar e destruir os sonhos de Deus em nossas vidas. Mas vamos agir como Joquebede. Feche a porta do seu quarto, chore lá e adore, louve, toque o instrumento, se movimente, não pare, deixe ser movido pelo Espírito do Senhor. Continue, persevere e permaneça, pois receberá estratégia, ânimo para continuar com projetos e planos e sonhos que Deus fizera antes de você nascer. Leve ao Pai suas petições. Senhor, este projeto é seu. Coloca em tuas mãos, Senhor. Só tu podes fazer você passar por todos os processos de dor, perseguições, desertos, aflições, de transformação, te moldando para você ser inserido no sonho, no processo de Deus. Só você sabe o que passou para receber o seu milagre. Você está com o seu milagre, mas continuou se levantando, dizendo, agora não vai ter condições de sustentar esse projeto. Como Deus fez com Joquebede, assim Ele fará o milagre em sua vida. Os sonhos e projetos de Deus voltou abençoado, pois voltou com proteção e sustento para as mãos de Joquebede e também para nossas mãos. Deus está dizendo, eu sustento, eu protejo, pois o plano e os sonhos são meus. Agora descansa, segure seu milagre. Deus é aquele que sonhou seus sonhos, planos, como José, ele sonhou, mas não eram sonhos de José. Tentaram matar, perseguiram. José foi preso, passou pelo processo, se esforçou, obedeceu sem questionar e deu o seu melhor, pois não fazia para os homens, e sim dava o seu melhor para Deus. Assim foi preparado para viver os sonhos e projetos de Deus, para ser usado para alimentar seu povo e outras vidas. Assim, um projeto, os sonhos de Deus, nasceu a Moisés, sobreviveu, foi instruído tanto nas leis de Israel e nas leis egípcias. Aprendeu tudo, tanto na leitura, na estratégia, nas lutas, sabedoria egípcia. Depois de preparado, foi chamado por Deus para ser o libertador do povo de Israel. João 16, 21 e 22. A mulher, quando estava para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz, a criança já não se lembra mais da aflição, da dor, pelo que a alegria, gozo, prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas eu vos tornarei a ver e alegrar-se a vosso coração, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Este é o sonho do Senhor também para nossas vidas. Para sermos inseridos, temos que passar pela prova dando glória a Deus, sentindo a dor de parto, pois o nosso milagre em breve chegará. Deus fará nascer, para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade dele em nossas vidas, pois os sonhos de Deus são maiores e melhores do que os nossos sonhos, do que os nossos pensamentos. Não podemos nem imaginar o que o Senhor trará e fará em nossas vidas. Sejamos aquela que estão ao lado daquele que vão dar a luz ao milagre do Senhor, pois tomo posse da promessa do Senhor, onde diz: e abençoarei os que te abençoarem, pois as parteiras receberam essa promessa, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Escrito em Gênesis 12 e 3. A maldição só chegará a quem não abençoar, não ajudar na chegada da bênção do seu irmão, aquela bênção que o Senhor sonhou para a vida dele.
Se você é quem está gerando o milagre, os planos e sonhos do Senhor, descansa, ainda há vida neste projeto, pois quem dá a vida é Deus. Tudo é para Ele e tudo é dele. Os projetos do Senhor para a sua vida descanse e creia. Deixe nas mãos do Senhor, pois os planos e sonhos do Senhor jamais irá se frustrar, não será invalidado. Se Ele prometeu, vai cumprir. Então viva o processo e chegará ao nascimento do seu milagre. Creia e confie, tome posse, receba seu milagre e deixe nascer a luz do Senhor em sua vida. Somos parteiras, levamos bênção e também temos projetos e sonhos de Deus para nascer em nossas vidas, virtudes para termos sabedoria, entendimento, estratégia para vivermos os sonhos que Deus sonhou para nossas vidas. Deixe nascer a luz do Senhor sobre a sua vida. Paz esteja convosco. Amém.